Os caras são apaixonados por eles. Então, né, tá apaixonado pelo Bolsonaro, faça e volta por paixão. Mas não venha falar que é por razão. Curiosamente, por mais que eu tenha essas opiniões duras, não é isso que está me fazendo, vamos dizer, rodar o Brasil. Eu sou hoje o pré-candidato a presidente com o maior número de propostas e proposições. Eu rodei o Nordeste falando basicamente sobre diminuição do número de municípios, reforma administrativa, fim do Bolsa Família no modelo que a gente conhece. E isso vem sendo interessante. Mas, naturalmente, sou instado a falar: o que você acha do Lula? Eu vou lá falar. O que você acha do Flávio? Eu vou falar. Agora, saiu uma Real Time Big Data hoje, que o senhor pontuou no eventual segundo turno, com 18% contra o Lula. O senhor vê crescimento desde que foi anunciada essa pré-candidatura? A gente conversou com o Kim recentemente, e aí eu até perguntei para ele sobre um eventual segundo turno, caso o senhor não conseguisse chegar ao segundo turno, a quem o senhor apoiaria? E ele falou: não tem hipótese, ele vai estar no segundo turno. Falei: mas no eventual... Não, ele vai estar no segundo turno. Então como é que o senhor pretende crescer a partir desses 18% hoje da Real Time Big Data? Eu não levo a Real Time Big Data a sério. É complicado falar isso, eu sou um pré-candidato a presidente, mas 70% das pesquisas, dos institutos de pesquisa no Brasil, são institutos que estão à venda, não são sérios. Então, quando vem o Real Time Big Data, eu conheço o instituto, não levo a sério. Assim como eu não levo a sério outros tantos, eu não levo a sério Paraná Pesquisa, por exemplo. Por diversas razões, não vou aqui... Tem que tomar cuidado para não cruzar uma linha. Mas certos institutos, como o Quest, ou Datafolha, ou Atlas, eu olho e levo a sério. São institutos sérios que têm um trabalho sério de mercado. Outros, eu não posso usar, vamos dizer, os mesmos termos. Na Atlas e na Quest, eu venho subindo consistentemente. Não exponencialmente, mas consistentemente. E o que essas pesquisas demonstram? Que eu cresço e vou especialmente bem nas gerações mais novas e pessoas com boa escolaridade. E eu acho que isso é um sintoma de um fenômeno político novo. Por quê? O Milley começou com homens jovens, o Trump começou com homens jovens, o próprio Bolsonaro começou com homens jovens. Isso é indicativo de um processo que se inicia. Dito isso, né, quando a gente vai falar no longo prazo, no long run, nós não imaginamos e não vamos trabalhar em nenhuma hipótese para não ir para o segundo turno, e não imaginamos nenhum cenário de segundo turno sem nós. Não senta num jogo imaginando que você vai perder. Eu não vou entrar no jogo imaginando que eu vou perder. Só acaba quando termina. Nós e nosso time só vamos trabalhar para ir ao segundo turno, e não há nenhum outro cenário que não seja enfrentar o Lula e derrotar o Lula no segundo turno. Só para não perder o time, Kiko, rapidinho, ele falou sobre homens jovens. O Bolsonaro, inclusive, escolheu o Milley. Nicolas Ferreira, o que o senhor pensa do Nicolas? É uma farsa. O Nicolas Ferreira é uma farsa. O Nicolas Ferreira é uma continuação daquilo que a gente falou do Manga, do que a gente falou dos Bolsonaro. É entretenimento político para as massas. É uma farsa forte. É uma grande farsa. O Lula também é uma grande farsa forte. A Erika Hilton é uma farsa poderosíssima. O problema do Brasil é a ausência de pessoas que falem a verdade, que sejam autênticas e que falem dos problemas das pessoas e só entreguem para o próprio público. O público quer ouvir. Para a Erika Hilton, o maior problema do Brasil é pronome. E aí fica aquela massa de pessoas que apoiam ela falando disso. Pro Nicolas Ferreira, ele fica criando um culto ao redor dele. Por exemplo, saiu hoje na coluna da Malu Gaspar, o Nicolas Ferreira, não sou eu inventando nada, não é implicância minha. O avião, o jatinho que ele ficou viajando pelo Brasil com o André Valadão, os dois juntinhos, pareciam dois pombinhos viajando de cidade em cidade para apoiar o Bolsonaro. Sabe de quem era o avião? Não. Daniel Vorcaro. O Daniel Vorcaro, do Banco Master, bancou a turnê do André Valadão com o Nicolas Ferreira em 2022. No momento, o ano de 2022 foi um dos anos que mais o governo Bolsonaro beneficiou o Banco Master. Foi ali que saiu uma medida provisória que permitia o aumento do crédito consignado e o empréstimo sobre o crédito consignado. E o Cred Sexta, que era um produto financeiro corrupto que havia dentro do Banco Master, explodiu ali em 2022. Pois bem, nesse mesmo ano, o Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master, cede um jatinho pro André Valadão, da Igreja Lagoinha, amicíssimo do Nicolas. Muito amigo. Um banco também, né? Que tinha a Clava Forte, uma fintech que fechou no dia que o Daniel Vorcaro foi preso. Curiosamente, aquelas coincidências que acontecem. E o Banco Master tem gente da esquerda e da direita? Tudo, direita, esquerda, centro, em cima, embaixo, tem... Se bobear, até a gente que tá aqui nessa sala tá e não sabe. É um escândalo bizarro. Ele comprou a República inteira. Esse Daniel Vorcaro, eu venho alertando as pessoas muito. Esse cara comprou a República inteira. Inclusive o Supremo. Óbvio. O Supremo está envolvido até o pescoço no escândalo do Banco Master. Veja, o Ricardo Lewandowski, que hoje é ministro da Justiça, mas estava no Supremo até ontem, ele tinha um contrato de 250 mil reais mensais para ser, não é nem assessor, consultor. O Guido Mantega, que não é STF, mas foi ministro do Lula, recebia R$1 milhão por mês para fazer
Consultoria econômica. Primeiro, quem se consulta em termos econômicos com o Guida Mantega, um dos piores E ministros o da história do Brasil? ex-presidente do Banco Central, por que não agiu? O O Roberto Campos. Excelentes perguntas. Ele não agiu porque ele foi um dos primeiros a se tornar amigo do Daniel Vorcaro. O Ciro Nogueira, que era um lobista que também estava na folha de pagamento do Daniel Vorcaro, Presidente nacional do PP. Do PP. E foi ministro da Casa Civil do Bolsonaro. Enquanto ministro da Casa Civil do Bolsonaro, o primeiro ato que ele promoveu foi um churrasco com o Daniel Vorcaro, com o próprio Tarcísio, o governador de São Paulo. Fora as festinhas, né? Fora as grandes festonas envolvendo mulheres de vários lugares do mundo em que eles se divertiam às nossas custas. Pois bem, uma das primeiras reuniões foi junto com o Roberto Campos Neto, que recebeu 38 chamadas de outros bancos do mercado financeiro avisando as operações do Banco Master são fraudulentas. E o Roberto Campos Neto não fez nada, ele esqueceu. Só no final, já quando virou de governo, aí ele começou a fazer coisas contra o Banco Master, porque a situação do Banco Master ficou absolutamente insustentável. Eu li, peço permissão ao Caio, eu li parte das suas propostas. São propostas que realmente agradam, a diminuição do tamanho do Estado, na questão da segurança pública, na economia, uma menor intervenção do Estado, portanto uma economia liberal. Diminuir o número de cidades, você falou, não é muito utópico, porque o sistema está podre, o Renan Santos. Como é que você faz isso com um Congresso que não vai mudar muito e que adora os mamilos do poder, das emendas parlamentares, tanto na Câmara como no Senado? A República está apodrecida. Como é que você não vai ser um Dom Quixote? Não, na verdade, o problema... E o que você deixa dessa campanha, a presidência da República, ganhando ou perdendo? Vamos lá. Primeira pergunta é viabilidade das minhas propostas. Se você reparar, as minhas propostas elas são absolutamente normais. O Brasil é um país tão absurdo que você fazer o normal se tornou uma revolução. Então, quando a gente fala, o Brasil, ele está tomado de municípios, assim, é um número bizarro, a Gruta tem mais de 5.500 tantos municípios. Quando você olha esse número, você fala, isso não é normal. Boa parte desses municípios, mais de 2.000, tem como principal atividade econômica a administração pública, ou seja, dinheiro público. Os municípios, portanto, são ficções. Qualquer administrador público racional falaria, vamos fundir esses municípios. Isso não é revolucionário, não deveria ser. Mas no Brasil soa revolucionário, soa quixotesco, como você colocou, porque no Brasil a gente nunca faz o básico. No Brasil, quase 94 milhões de pessoas estão vivendo em alguma medida de auxílios, e a população é de 213 milhões. Quando você tira as crianças, os jovens que não trabalham e pessoas que têm, vamos dizer, problemas de saúde incapacitantes, a gente percebe que a maior parte das pessoas não está trabalhando e produzindo, está dependendo do Estado. E a gente acha isso normal também. A gente acha anormal no Brasil... Ou melhor, a gente acha revolucionária a ideia de que um bandido reincidente que te assalta 2 vezes, ele tenha que ficar em cana por mais de 15 anos. Nos Estados Unidos é assim, nos Estados Unidos você sacou uma arma em público e eventualmente ameaçou alguém, nem roubou alguém, ameaçou alguém, são décadas na cadeia. Aqui no Brasil o cara sai depois de meses se ele te comete um assalto à mão armada, rouba teu celular. E aí eu falo, não, vou aumentar as penas. Mas cuidado, isso é revolucionário. O problema é fazer o básico parece revolucionário porque ninguém tem vontade política. Há um problema de vontade política, de fazer sacrifícios pela vontade política. E eu vou dar alguns exemplos históricos de pessoas que conseguiram fazer, de pessoas diferentes. O Fernando Henrique Cardoso... Conseguiu. E ele não era um homem popular, ele era um sociólogo. Se botasse ele pra conversar aqui, ia ser chato pra caramba. Dito isso, o Fernando Henrique Cardoso conseguiu passar mais do que qualquer outro presidente. Michel Temer conseguiu passar várias coisas no governo dele. Sim, se vê na reforma trabalhista, querendo ou não, foi positivo. Exato. Quer mais uma? Fernando Collor de Mello. Fernando Collor de Mello, ele fez a abertura comercial do Brasil, fez alterações no início do mandato dele na Constituição. Não estou aqui julgando... Errou muita coisa, mas na economia ele deu um passo importante. Exato. Então, assim, eu não estou nem fazendo um julgamento final dos mandatos dele. Estou falando assim, quando quer, faz. E aí eu posso voltar no tempo, eu vou encontrar outros presidentes que, quando quiseram, com os mesmos problemas que nós temos, fizeram. Juscelino Kubitschek... No início do mandato, né? Sim. Sempre no início, com popularidade em alta. Em defesa do Fernando Henrique, ele fez isso nos 2 mandatos dele. A gente vai botar a lei de responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal é uma lei que bota bandido do centrão, político do centrão na cadeia, se não andar na linha. Passou no governo dele. Ele quase passa a reforma trabalhista e quase passa uma previdenciária no mandato dele. Faltou uma merrequinha para ele passar. Então ele realizou. Quando eu volto no tempo, Juscelino Kubitschek realizou.
Quando eu volto no tempo... O próprio Vargas, por mais que foi um ditador, no período que ele foi presidente, ele realizou algumas coisas. Então, quando o presidente quer e há um trabalho assim, focado, ele realiza. O problema, eu jogo um desafio para todo mundo que está nos assistindo. Qual era a proposta do Lula quando o Lula entrou no poder? As pessoas não vão lembrar. Não tinha proposta. O Lula, ele não apresentou um plano de governo quando ele ganhou. O Lula sequer tinha apresentado quem ia assumir a economia. O Lula ganhou falando que ia dar picanha. Ele fez uma carta, né? Carta aos brasileiros. Em 2002. Isso, para acalmar o mercado, porque ninguém imaginava o que ele poderia fazer, um candidato de esquerda vencer. Aliás, o único candidato que começou a esquerda a governar o Brasil, basicamente, sempre foram militares e presidentes da direita, né? Nós temos, na verdade, uma esquerda. Sabe, João Goulart, que também tinha primeiro-ministro, o Tancredo Neves, mas se a gente for ver na história, a partir de Lula e Dilma, que a gente pode ter no primeiro mandato do Lula, que surfou na onda do Fernando Henrique, depois nós tivemos uma gastança pública imensa, né? O Estado pesado, veja os Correios aí quebrado, um rombo atrás do rombo e não se privatiza. Né? Sim. Deixa eu fazer uma última pergunta da minha parte, pelo menos, e aí me permita te provocar um pouco. Deve provocar, fique à vontade, não por favor. Não precisa ser a última, não, pode ser bastante. Você falou que o Nicolas é uma farsa, você falou que o Lula é corrupto, que o Flávio é corrupto, atacou esquerda e direita. Ganhando a eleição, seu partido ainda é um partido pequeno, minoritário. Como é que você vai governar? Bom, primeiro, se eu ganhar a eleição, coisa que eu vou trabalhar muito seriamente para conseguir, significa que eu também vou fazer uma bancada grande. Então, meu partido não será mais um partido pequeno. Se eu ganhar a eleição vindo de um partido que está na sua primeira eleição, eu só o farei por ser parte de uma eleição que será plebiscitária. E o que é uma eleição plebiscitária? O tema da eleição será destruir o crime organizado. A pessoa vai votar na urna 14 se ela quer derrubar o crime organizado. E se ela não quiser derrubar o crime organizado, se ela não quiser prender e matar as lideranças do crime,